Oi, gente, como vocês estão? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda, sou psicóloga e hoje eu trouxe um convidado muito especial, Silvio Ortiz, psicólogo clínico na cidade de Guarapuava, na profissão há 18 anos. Para começar, eu queria agradecer pela presença, é uma honra ter você aqui no canal e obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, também foi uma honra ter sido convidado, Fernanda. É um prazer estar aqui, é um prazer levar informação sobre um assunto tão importante para a sua audiência. Um dos temas que o Silvio mais trata no consultório é o suicídio. Infelizmente, tem crescido muito esse tema. Mas a questão é que hoje a gente tem muitas fontes de informação e fica difícil saber o que realmente é certo e o que não é, o que realmente acontece na vida real. É por isso que hoje eu trouxe uma lista de 12 mitos para que você comente e diga o que realmente acontece, o que realmente as pessoas devem saber. Então, Fernanda, realmente há muitos mitos e esses mitos acabam prejudicando muitas vezes a nossa percepção, a nossa reação e a nossa prevenção ao suicídio. É muito importante, né, esclarecer isso e trazer mais informações, né, profissionais a esse respeito. Primeiro mito: cão que ladra não morde. É verdade que aqueles que ameaçam se matar não fazem realmente? Isso é um mito, né? Porque nós não temos nenhuma verdade que seja absoluta sobre o suicídio. Muitas vezes nós temos pessoas que nunca se suspeitou, né, que pudessem se suicidar e a gente, né, acaba tendo choque disso. E tem pessoas que elas sinalizaram de diferentes formas. Inclusive, a maior parte das pessoas que se suicida passou por serviços de saúde, passou por consultas no período logo anterior ao seu suicídio e deram muitas pistas e algumas vezes alguns são bastante claros. Então isso não corresponde, né? A gente pode subestimar um risco real por acreditar nesse tipo de mito. Segundo mito: aqueles que ameaçam se matar só querem chamar a atenção. Não, nós temos diferentes situações também. Nós temos desde aquela tentativa que corresponderia a uma manipulação, né? Você faz tentativas extremamente frágeis, com baixíssimo risco, para chamar atenção, para manipulação. Embora diversas situações dessa, né, se seguindo, pode aumentar o risco, pode aumentar a contundência e pode se tornar numa crença como sendo uma saída. Nós temos aquela pessoa que ela de fato não gostaria de morrer, mas ela faz uma tentativa mais sólida de suicídio, né, de média letalidade, digamos, que tem já um potencial de dano mais significativo, e ela gostaria de uma mudança de fato, ela não gostaria de morrer, mas ela se coloca em risco, né? E assim como a primeira possibilidade, ela também pode levar, né, à morte na própria tentativa, por já ter uma possibilidade maior de letalidade, quanto numa futura tentativa. E daí nós temos as tentativas bastante intensas, né, com alto risco de letalidade. Outro mito: se realmente quisesse se matar, teria se jogado no trem, na frente do trem. Isso já é uma coisa que varia até por gênero. Por exemplo, mulheres têm 3 vezes mais tentativas de suicídio do que homens. Homens se matam 3 vezes mais do que as mulheres, porque homens tendem a escolher métodos mais violentos. Então, cada pessoa, né, já varia. Por exemplo, mulheres, já dificilmente uma mulher vai tentar tirar sua vida com uma arma de fogo, né, de um método que tenha sangue, de um método muitas vezes que tenha deformações, por exemplo, como se jogar de altitude e coisas assim. E então essa variação pode se dar por gênero ou por escolha pessoal. Eu não gostaria de tal coisa, eu não gostaria de tal modo.
Então, apesar da pessoa estar fazendo uma escolha sobre a própria morte, ainda assim há diferenças entre os meios como as pessoas gostariam de fazer isso. Então não tem também essa questão de se jogar na frente de um caminhão, porque varia muito, né, como foi explicado. É verdade que aquele que se recupera da tentativa de suicídio não corre mais risco? Isso é um grandíssimo mito, porque o mais difícil é a pessoa fazer a primeira tentativa. Algumas pessoas passam anos elaborando isso, tentando criar coragem, processando essa informação, repetindo isso para si, até que eles façam a primeira tentativa. Depois de todo esse trabalho de fazer a primeira tentativa, as outras se tornam muito mais fáceis. Então, uma pessoa que teve uma primeira tentativa de suicídio, Fernanda, ela tem uma chance muito maior de fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta tentativa. Então, uma vez suicida, sempre suicida ou é também um mito? Aí a gente tem que trabalhar dentro da questão do que a psicoterapia tem a oferecer, né? Fazendo um trabalho consistente em cima dos gatilhos que levaram aquela pessoa a cogitar o suicídio. Então depende se é uma coisa circunstancial, se são traumas, né? Se é uma questão de impulso. Tem várias possibilidades, né? Como a gente não trabalha com uma possibilidade única e linear, né? Você tem várias possibilidades. Você tem que ver cada possibilidade acarreta um determinado potencial de que a pessoa tenha isso no futuro de forma mais significativa ou não. Mas é importante isso, trabalhar as questões de base, trabalhar os gatilhos dessa pessoa com relação ao que levou ela a achar que a morte seria uma saída, para que você possa prevenir e diminuir significativamente, senão exterminar a possibilidade que a pessoa venha a cometer o suicídio. Uhum. Todo suicídio ou tentativa de suicídio vem de uma depressão? A depressão é o que mais leva ao suicídio, mas não é a única, né? Nós temos outros transtornos mentais e outras possibilidades que também poderiam levar, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa que cometeu por impulso, ela não necessariamente esteja deprimida, né? Depressão clássica, né? Dentro dos critérios de diagnóstico. Ela pode estar sob forte comoção, ela pode estar num luto, ela pode estar num momento de profunda tristeza sem que isso tenha configurado ainda critérios de depressão. Ela pode ter outros transtornos, como transtorno bipolar, como esquizofrenia, né? Então há muitas possibilidades que levariam a isso, mas a mais significativa, a mais comum, a que se enquadraria na maior parte dos casos, seria realmente a depressão. Todo suicida tem transtorno mental? Coloca-se atualmente que, né, praticamente todos os casos, a maioria esmagadora, em quase sua totalidade, tem algum tipo de transtorno em que é possível verificar. Qualquer coisa fora disso seria mais em caráter de exceção, mas na prática, né, considera-se que a maioria absoluta, sim, tem transtorno mental. Uhum. O álcool e as drogas não incidem o suicídio? Eles são fatores de predisposição, né? São fatores, por exemplo, se vai, né, o álcool é um depressor do sistema nervoso. Então, como um depressor do sistema nervoso, ele pode afetar. Ele também afeta o córtex pré-frontal, que é a parte que pode diminuir essa inibição para algumas coisas. Você vê, por exemplo, é comum a gente imaginar sujeito que bebe, às vezes fica falante, gasta muito, dança, ou fica briguento, fica violento, né? Então o álcool não muda o caráter da pessoa, mas ele pode diminuir, né, as barreiras para que ela tome determinadas atitudes. E dentro disso ele poderia diminuir as barreiras para que a pessoa fizesse uma tentativa de suicídio, assim como as drogas. Suicídio é hereditário? Isso é uma coisa que ainda não é perfeitamente confirmada, né? Há estudos que mostram possibilidades diferentes, mas o que se sabe é que uma família onde houve suicídio, há uma possibilidade muito maior de que isso se repita do que em outras.
Pode ser por questão hereditária, mas pode ser porque houve a quebra de um tabu. Então, alguém já fez isso antes na família, e essa ideia se tornar mais plausível para outras pessoas, né, que estejam enfrentando dificuldades maiores. Então, ainda não é confirmado qual é a causa disso realmente, mas o que se sabe é que aumenta muito a disposição de que outras pessoas venham a tentar e, porventura, a acabar se suicidando. O suicídio não pode ser prevenido já que ocorre por um impulso. Como, né, a parte de impulso corresponde a uma fração dos casos de suicídio, ele pode sim ser prevenido, né? Porque a grande maioria dos suicídios não é de fato por impulso. Houve todo um planejamento, né? Houve todo uma preparação aí, como eu falei, rompendo determinadas amarras internas para você chegar a esse ponto. Isso pode ser prevenido. Por isso é tão importante campanhas como, né, o Setembro Amarelo e outras que a gente deveria ter isso, na verdade, durante o ano todo, porque o problema está se tornando cada vez mais grave, cada vez mais contundente. Mas a maioria pode ser prevenida. Com respeito a isso, falar ou perguntar sobre o suicídio aumenta o risco? Não, isso é um mito, né? Os estudos são bem claros a esse respeito, que isso muitas vezes inclusive diminui o risco. A pessoa está com aquilo só para ela, né? Com aquela ideia, com aquele pensamento, guardando tudo para si. E quando alguém pergunta e a pessoa consegue falar, às vezes só o processo de colocar para fora, de falar, causa um alívio interno, de ter com quem compartilhar a sua dor, o seu sofrimento, né? Os seus medos, né? Os seus pensamentos, como o pensamento suicida. Então, é importante falar, né? Isso não aumenta o risco, isso tende a diminuir. É verdade que somente os psiquiatras ou psicólogos podem prever um suicida? Não, isso também não. Amigos, familiares, outros profissionais da área de saúde, colegas de trabalho, né? Muitas pessoas podem ajudar no processo de identificar e prevenir o suicídio. Então, por isso que as campanhas, né, acabam sendo tão importantes. Porque se você consegue estabelecer um filtro melhor para a população, principalmente para as pessoas que estão ligadas aos cuidados de saúde primária, você consegue identificar e agir com muito mais rapidez, né? Como eu falei numa outra questão, muitas pessoas passaram por consultas com diversos profissionais da área de saúde, de diferentes áreas, antes de ter, né, seguido para o caminho do suicídio. Com respeito a esse tema, eu acredito que um grupo que deve ter muitas preocupações e perguntas são os pais. Hoje, com o bullying cada vez mais recorrente, eles devem ter muitas perguntas e dúvidas sobre que papel desempenhar, o que eles devem ver, que tipos de conduta ou situações os pais devem estar alertas hoje em dia. Uma das primeiras coisas que se fala é a questão de isolamento, né? Então, se tem um filho que ele é muito isolado, né, que você percebe que a vida social dele é muito pobre, que ele acaba sendo às vezes muito fechado. É diferente, por exemplo, ele é mais reservado, mas ele participa das coisas, só não é tão falante, né? Mas você vê que o seu filho ele não está bem, né? Então ele fica muito tempo sozinho, muito tempo fechado no quarto, tem dificuldade de compartilhar as suas coisas, a própria questão do bullying, né? Então essas situações podem ser, digamos, né, fatores que levem a procurar uma ajuda profissional, né? Como eu falei, é melhor pecar pelo excesso, é melhor eu descobrir que eu tomei cuidados que não foram necessários do que descobrir que eu não tomei e eles teriam sido importantes. Exatamente isso que o Silvio falou. Eu acho que hoje em dia,
Pais, deixem um pouco o celular na hora das refeições, prestem atenção, perguntem como seus filhos foram na escola. É importante vocês estarem prestando atenção neles para perceber esse tipo de coisa. Qualquer dúvida que vocês tenham, procure um profissional na cidade onde vocês estejam, algum profissional de confiança, e tirem dúvidas. Sim? Silvio, você tem mais alguma coisa para falar sobre o tema? Eu acho que a principal coisa a respeito disso é não julgar, né? Porque o julgamento cria um bloqueio de comunicação. E a comunicação é um grande facilitador. Então, se o teu filho chega e conta para você alguma coisa, e você vem com coisas como ser falta de ocupação, por exemplo, tendo muitas pessoas extremamente ocupadas estão pensando em se suicidar. Ah, isso é falta de religião, né? Você vê isso acontecendo com padres, com pastores, hoje em dia muitos também padres e pastores orientando no caminho de procurar uma ajuda profissional. Você vê isso acontecer nos mais diferentes perfis, inclusive perfis de pessoas que achavam que isso era coisa de mente fraca, de gente desocupada e que se percebem numa depressão profunda e com vontade de tirar a própria vida. Então, não julgar, ouvir com acolhimento. Se você não consegue processar adequadamente ou entender, procura ajuda profissional. Mas o julgamento fecha a porta da comunicação. Daí, o seu familiar, seu filho, seu amigo, né, seu marido, sua esposa, está totalmente por conta própria, a partir do momento que não existe um espaço de escuta para ele, né, com essa tranquilidade que ele tenha para se abrir de fato, sem que ele seja recriminado ou que encontrem soluções simplistas achando que isso resolveria a situação. Bom, mais uma vez, obrigada, Silvio, por ter acertado o convite. Foi muito útil. Eu acredito que todos que estão assistindo aprenderam muito. Eu aprendi muito. Então, obrigada. Foi um prazer estar aqui e é sempre muito importante falar sobre esse assunto, né? A informação poupa vidas. Muito obrigado, Fernanda, e muito obrigado à audiência do seu canal.